que você pense que eu sou seu escravo. Se eu te amo e tu me amas. Era o recado que Raul Seixas queria passar através da música Medo da Chuva e Maçã, composta por ele, Raul Seixas e Paulo Coelho. Primeiramente, nós precisamos entender o momento da vida de Raul Seixas. Eu não sei se você sabe, mas Raul Seixas foi casado com muito tempo, ou por muito tempo, com uma filha de pastor. E obviamente quem é casado com uma filha de pastor conhece os princípios, os fundamentos da vida. São fundamentos que sustentam a vida, como a fidelidade, como o temor a Deus. Então, esta era a realidade de Raul Seixas. Por outro lado, nessa mesma época, ele conheceu Paulo Coelho, que além de não ter nenhum vínculo com a fé cristã, ele era assumidamente um bruxo, ele era um satanista e tinha como seu mentor um cidadão chamado Aleister Crowley. É isso mesmo. Inclusive, Raul Seixas fala muito sobre esse cidadão na música Sociedade Alternativa. Até Raul Seixas chega a dizer 666, Aleister Crowley, faz o que tu queres, pois isso é tudo da lei. Então essa era a mentalidade trazida por Paulo Coelho, que agora Raul Seixas estava dividido entre essas duas realidades. De um lado, os princípios e a fé da sua esposa e da família da sua esposa. Do outro lado, essa nova realidade trazida por Paulo Coelho. Na verdade, Paulo Coelho não trouxe só essa ideia de ocultismo, a ideia de satanismo, como também o próprio Paulo Coelho fala que ele apresentou a Raul todas as drogas possíveis. Apresentei todas as drogas para o Raul, todas, simplesmente todas. Da maconha ao ácido, do chá de cogumelo ao Mandrix. Eu não me sinto nem um pouco culpado de ter apresentado drogas ao Raul. O Raul era adulto, casado, tinha filho. Então era essa a realidade de Raul. Então a ideia da música Medo da Chuva e como também a Maçã era que na filosofia trazida por Paulo Coelho, a poligamia não só era permitido, como era necessário para a expansão da mente, segundo Aleister Crowley, que era o mentor de Paulo Coelho, defendia. Conta que esse cidadão não só defendia a poligamia, como não cumprir nada das regras, seja regras sociais, seja regras de casamentos, seja regra de sexualidade, ele não cumpria nada. E veja que Raul Seixas também fala muito isso em suas músicas. Chama-se Aleister Crowley, Sociedade Alternativa. Viva, viva! O mentor físico dessa ideia, uma sociedade alternativa, é esse cidadão aí chamado Faz o que tu queres, pois isso é tudo da lei. Então Paulo Coelho estava enfiando na cabeça de Raul Seixas que ele não deveria mais manter aqueles padrões, aqueles princípios que ele tinha aprendido no convívio com a esposa e com os pais da esposa, que era pastor. Eles estavam em missão aqui no Brasil, lá em Salvador, mas eles eram americanos. Então, obviamente, nós sabemos que dentro da fé cristã se defende o valor do casamento, o valor da fidelidade, o valor da família, e é contra as drogas. Então, esses princípios que Raul Seixas conhecia estava se chocando com a nova filosofia trazida pelo novo amigo Paulo Coelho, que dizia que essa questão de ser fiel a uma esposa, inclusive ele fala isso na música Medo da Chuva, ou seja, na música Maçã, que seria um pecado você chegar em um pé de maçã e ter várias maçãs e você ser obrigado a comer só uma dessas maçãs.
Ele estava querendo dizer nessa música que era um pecado ficar só com uma esposa. Então ele queria a poligamia, ele queria um casamento, um relacionamento aberto. E a Edith, a sua primeira esposa, filha do pastor, não estava aceitando esta ideia. E o Paulo Coelho estava enfiando na cabeça dele que aquilo estava atrapalhando ele, que aquilo estava fazendo ele ser menos cabeça, menos inteligente, menos esperto. Rapaz, o diabo não brinca em serviço. Então, dentro dessa briga, dessa guerra e desse conflito, foi que nasceu as músicas Medo da Chuva. Você observa que ele fala exatamente isso. Eu perdi o meu medo da chuva. E, na verdade, o que ele está dizendo é que ele perdeu aquele medo que ele adquiriu em reconhecer, em temer ao Senhor Deus, em ser fiel a sua esposa, em preservar os princípios e valores da vida, em não se enfiar nas drogas e no alcoolismo. Então ele está falando nessa música que ele perdeu esse medo. E aí ele ainda acrescenta ainda que quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Então essa filosofia era a filosofia trazida por Paulo Coelho, que o homem não tinha que se limitar só a uma mulher. Na verdade, ele defendia essa ideia não só com o homem, no homem, ou seja, para o homem cumprir, para todos, que essa filosofia era a filosofia do seu mentor Aleister Crowley, que ele defendia a sexualidade sem regra, que o jovem tinha que explorar a sua sexualidade sem nenhuma reserva, sem nenhum critério, sem nenhum limite, tanto a sexualidade, o sexo, como as drogas, segundo ele, para evoluir, para alcançar uma dimensão mais elevada. Então, foi essa filosofia de ocultismo, de satanismo, que o Paulo Coelho trouxe para Raul Seixas e foi com o propósito de passar essas ideias que as músicas Medo da Chuva, como também A Maçã de Raul Seixas foram gravados. E agora eu lhe pergunto, será que as pessoas que consomem essas músicas têm noção do que eles estão consumindo? Eu acredito que 90 e tanto % não tem noção. Aí se pergunta o porquê de tanta infidelidade, o porquê de tanta sexualidade e o porquê de tantas drogas, o porquê que muitas pessoas, muitos jovens, não só jovens, destrói a sua vida, porque a partir do momento que um prazer toma a conta ou as rédeas do meu domínio próprio, aquilo se torna uma escravidão e aquilo leva a pessoa ou para atrás das grades. Você vê o caso desses famosos nos Estados Unidos, esse escândalo nos Estados Unidos, inclusive eles levavam crianças, segundo estão sendo acusados, crianças talentosos, como por exemplo Justin Bieber, acho que falei certo o nome do rapaz, né? Então eles levavam crianças talentosas para lá, para inserir aquela frequência neles, para que eles pudessem fazer sucesso, e a ideia era a mesma. A propósito, este Aleister Crowley, ele não foi o mentor só de Paulo Coelho e de Raul Seixas, ele foi o mentor de muitas bandas nos Estados Unidos, inclusive também ele foi o mentor, ele influenciou muito os Beatles e o John Lennon. Inclusive tem uma das capas dos Beatles que tem a foto desse cidadão aí, Aleister Crowley, que Raul Seixas fala muito sobre ele na capa dos Beatles. Então a maioria das pessoas que consomem essas músicas, elas não sabem a mensagem que estão passando por trás e elas não entendem que as músicas, elas são todas codificadas. É isso mesmo. A música, além delas serem codificadas, elas têm uma frequência. Então, a mensagem que a música quer passar,
acrescentado as dores, os vícios, os desejos, as vontades desenfreadas, que dominou aquela pessoa, aquele artista, que levou ele para a ruína. No caso do Raul Seixas, todos nós sabemos que ele partiu cedo e teve um final de vida aonde consta que a sua dor, o seu era tão grande que ele perdeu a vontade de viver. Na verdade, ele não queria viver. Não foi diferente com Cazuza, não foi diferente com Renato Russo. Então, esses são apenas alguns dos famosos que a gente sabe. Mas você pode ter certeza, tem milhões e milhões que a gente não sabe, mas que receberam esses códigos e o seu fim foi semelhante. Então, tudo isso que vai acontecendo vai sendo codificada ou codificado na música. E agora aquela música é inspirada por aquele espírito que tem em si todos os códigos. E agora, por onde essa música passar, seja através de um CD, principalmente as pessoas que se abrirem para aquela música, porque a música ela é uma potência, porque poucas pessoas têm defesa para ela, porque ela vem temperada com a melodia, porque ela vem temperada com os arranjos e ainda tem o fanatismo do artista. Então essa combinação ela é terrível. Então a pessoa, ao receber essa música que veio a partir através de uma informação junto com a melodia, então começou a circular no seu sangue e agora vai se tornar carne da sua carne, ossos dos seus ossos, pele da sua pele, e vai fazer o quê? A pessoa vai sentir os mesmos desejos, as mesmas vontades e vai praticar os mesmos atos, porque vão ter os mesmos comportamentos. A única diferença aqui é que existe diferença de personalidade de uma pessoa para outra e capacidade de resistência de uma pessoa para outra. Mas é isso que a música faz. A capa da revista Veja desta semana provocou protestos de fãs e amigos do cantor. Eles dizem que a reportagem matou Cazuza antecipadamente. Ao ler a revista no domingo, Cazuza passou mal, foi internado, mas já melhorou. Os jornais de hoje trazem um protesto assinado pelo cantor. Ele diz que ficou triste ao ver que a revista cedeu à tentação do sensacionalismo. Afirma que não está em agonia, não está morrendo, que pode morrer a qualquer momento, como qualquer pessoa viva. Temperada e codificada com o espírito da prostituição, com o espírito do erro, com o espírito das drogas, com o espírito proveniente lá daquele cidadão que incendiou Raul Seixas, a Leste Crowley. Então essa pessoa ouve essa música entra pelos seus ouvidos e o verbo sempre se fará carne, e agora a pessoa estará aí sentindo desejos fortes. Alguns resistem e outros não resistem, e aí desencadeia aí todos os tipos de dores e sofrimento e problemas sociais, emocionais, que o resultado você já sabe. Então, se você gostaria de saber mais a respeito da música e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.